Pessoal, então vamos lá, vamos continuar aí o conteúdo. Hoje trabalhando um pouquinho com a termoquímica, beleza? É uma parte aí da termodinâmica que se restringe ao uso, ao estudo do calor, né, envolvido durante processos químicos, beleza? Lembrando, gente, que existe uma coincidência entre esse calor absorvido ou liberado em um processo químico ou físico, desde que seja a pressão constante, esse calor ele é equivalente à variação de entalpia do nosso processo. E aí, eu vou chover um pouquinho no molhado aqui e relembrar vocês que quando eu estou trabalhando com processos que absorvem energia na forma de calor, processos a pressão constante, em que eu tenho essa absorção de energia na forma de calor, vão elevar a entalpia das minhas espécies, né? Os reagentes vão formar produtos, esses produtos têm um maior conteúdo entálpico que os reagentes, então eu tenho uma variação positiva da entalpia. Okay? Ao passo que se eu tiver uma transformação química em que os meus produtos têm um conteúdo entálpico inferior aos reagentes, durante esse processo eu vou ter uma variação negativa de entalpia, que vai ser acompanhada com uma respectiva liberação de energia na forma de calor, tá? Relembrando, essa coincidência entre calor e entalpia só ocorre se o seu fenômeno, se a sua transformação acontecer a pressão constante. Beleza? Então vamos avançando. Eu preciso também definir aqui para vocês o que seria o estado padrão de uma substância. Simplesmente vai ser o estado físico dessa substância pura em uma certa temperatura. Usualmente os livros trazem a 25 graus ou 298 Kelvin, mas o que é padronizado é a pressão, tá? É sempre numa pressão de 1 bar. Então, quando eu estiver falando do estado padrão, eu estou falando do estado físico daquela minha substância, a pressão de 1 bar a uma determinada temperatura. Tá bom? Usualmente 298 Kelvin. Se não for essa temperatura, ela tem que ser informada. Então, é o seguinte, pessoal, como é que eu calculo a variação de entalpia de um processo? Então, durante uma certa transformação, os reagentes eles se convertem em produtos e essa conversão ela pode ser acompanhada por absorção ou liberação de energia, né, a pressão constante coincidente com o calor envolvido no processo. Então, durante esse esquema aqui, por exemplo, reagentes eles têm que perder energia na forma de calor para ter a formação dos produtos. E como é que eu poderia calcular essa variação de entalpia aqui? Essa variação de entalpia ela poderia ser calculada a partir da variação, né, do cálculo ali, do somatório, entre a entalpia molar de cada uma das espécies presentes ali no meu produto, menos a entalpia molar das espécies presentes no meu reagente. A variação dessa, dessa entalpia permitiria eu calcular o ΔH da reação na condição padrão. Beleza? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho a variação da entalpia da reação. Essa bolinha aqui indica para a gente que eu estou no estado padrão. Ou seja, os meus reagentes e produtos eles estão sendo consumidos e respectivamente formados na pressão de 1 bar. Beleza? Então, para essa reação aqui, ó, por exemplo, essa reação aqui da redução do minério de ferro, da hematita, formando ferro metálico e água, se eu tivesse os valores de entalpia molar de cada uma das espécies, eu simplesmente poderia pegar a entalpia molar do ferro, beleza? Para a água e subtrair as entalpias molares de hidrogênio e hematita. Deixa eu mostrar aqui para vocês com mais ênfase. Vamos colocar aqui, ó. Vai ficar melhor para mostrar para vocês. Estão vendo aqui, né? Então, olha só.
eu poderia fazer. Então, se eu quisesse calcular esse ΔH aqui para essa reação, tá bom? Redução da hematita. O que eu iria fazer? Eu iria pegar a entalpia molar dos produtos, ferro sólido e água, multiplicado, pessoal, olha, pelos coeficientes estequiométricos. Afinal de contas, eu estou formando 2 mols de ferro e 3 mols de água. E aí eu tenho que subtrair da entalpia molar dos meus reagentes, também multiplicado pelos coeficientes estequiométricos. No caso da hematita, o coeficiente estequiométrico é 1. No caso do hidrogênio, o coeficiente estequiométrico aqui é 3. Ao fazer isso, eu estaria calculando essa diferença aqui, ó, que representa para a gente a variação de entalpia nesse processo, ou seja, o tanto de energia na forma de calor, a pressão constante, que é liberado quando ferro e hidrogênio se convertem, óxido de ferro e hidrogênio se convertem em ferro metálico e água. Beleza? Então, vamos lá. Vamos avançar aqui no conteúdo. Eu também quero mostrar aqui para vocês o conceito de entalpia padrão de formação, que é o que a gente chama de ΔHF. Essa bolinha indica para a gente o quê? O estado padrão, ou seja, essa reação ocorre na pressão de 1 bar, e é a reação de formação de uma determinada substância. Bruno, o que é o ΔH de formação? Então vamos lá. ΔH de formação, a definição dele é a variação de entalpia para formar 1 mol de uma substância a partir de espécies elementares na forma alotrópica mais estável a uma determinada temperatura e a pressão de 1 bar. Provavelmente foi muita informação de uma vez para você, deve estar um pouquinho perdido. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou destrinchar cada uma dessas informações e a gente vai tentar entender o que é esse ΔH de formação aos poucos. Beleza? Então vamos lá. Então, primeiramente, ó, é o ΔH de formação de 1 mol. Então, não é formação de qualquer quantidade de uma substância. Sempre que eu tiver um ΔH de formação, eu estou interessado na formação de 1 mol da substância. Então, é por mol. E essa substância, ela vai ser formada a partir do quê? Ela vai ser formada a partir das substâncias elementares que dão origem, que podem originar essa substância. Bruno, o que são substâncias elementares? Substâncias elementares são substâncias simples, que são formadas por um único elemento químico. Ah, beleza. Então, substâncias simples formadas por um único elemento químico. Beleza. Tá. Então, se eu fosse... Acompanha aqui comigo, ó. Vamos pegar uma substância aqui que é muito usual, né? Vamos pegar água. Beleza? Se eu quiser formar água, uma reação de formação, eu estou interessado em formar 1 mol de água, tá? E essa formação de 1 mol de água tem que ser a partir de substâncias simples que podem formar essa substância composta aqui. Quais são as substâncias simples? É o hidrogênio, que na temperatura geralmente de 298 Kelvin, ele está no estado gasoso, molécula diatômica, e o oxigênio. Mas reparem o seguinte, não basta ser a substância simples. Eu tenho que estar também trabalhando com a forma alotrópica mais estável. Forma alotrópica mais estável. Sabe o que é alotropia, gente? Alotropia é o fenômeno que quando eu tenho duas substâncias que são diferentes, só que são formadas pelo mesmo elemento químico. Aqui, ó, eu tenho uma imagem do exemplo mais clássico de alotropia dado
pelos livros de química e de física, que é o carbono grafite e o diamante. Grafite e diamante são substâncias, eu acho que você sabe que elas são diferentes, né? Se eu te entregar um pedaço de grafite e um de diamante, você sabe qual que você coloca no bolso, não sabe? Ah, Bruno, sei, sei. Então, se você sabe que elas são bem diferentes, apesar disso, elas são formadas pelo mesmo elemento químico, que é o carbono. Como é que pode substâncias serem tão diferentes sendo formadas pelo mesmo elemento químico? As propriedades do grafite e diamante são completamente distintas. O grafite, ele é condutor. O grafite tem uma dureza baixa. Ele é menos duro que o papel. Como assim, Bruno? Na hora que você está escrevendo, o que desgasta? É o papel ou o grafite? Quem que acaba? Então, à medida que você vai colocando o grafite ali em cima do papel, ele vai se desgastando. Ele é menos duro que o papel. Condutor elétrico. O diamante já é um dos materiais mais duros do planeta. Você usa diamante para fazer broca de perfuração. Ao contrário do grafite, o diamante não é condutor. Então, como é que pode duas substâncias completamente diferentes, com propriedades completamente distintas, serem formados pelo mesmo elemento químico? A única explicação para isso é se essas substâncias, na verdade, se esse elemento químico, ele tiver um arranjo espacial completamente distinto no interior dessas substâncias. A maneira com que esses átomos de carbono estão ligados no grafite é bem distinta da maneira com que esses átomos de carbono estão ligados no diamante. No grafite, eu tenho ligações do tipo sp2, né? A hibridização do carbono. Então, ali eu tenho duas ligações simples, uma ligação dupla, eu tenho um orbital π, que permite a deslocalização dos elétrons nas folhas, nessas lâminas aí que eu tenho de carbono com essa hibridização sp2, que inclusive justificam essa deslocalização eletrônica, a condutividade do grafite. No caso do diamante, o tipo de hibridização que esses átomos de carbono apresentam é uma hibridização do tipo sp3, ok? E eu tenho um carbono ligado com outros 4 átomos de carbono, todos por meio de ligação simples, um arranjo tetraédrico, ok? Então reparem que são substâncias completamente distintas que são formadas pelo mesmo elemento químico. Qual é a forma alotrópica do carbono mais estável nas condições padrão? A forma alotrópica mais estável nessas condições é diamante ou grafite? O que você acha que é mais abundante a 298 Kelvin e 1 bar? Certamente, né, gente? É o grafite. No caso aqui, a gente sabe que ele é o mais abundante, inclusive tanto é que ele é muito mais barato que o diamante, né? Mas se fosse uma outra substância, você poderia recorrer a um diagrama de fases, né? Eu vejo as fases do carbono, né? Ok? E percebam o seguinte, numa temperatura aqui, ó, mais baixa, 298, repare que esse gráfico aqui está em quilobar, tá? Quilobar. Então isso aqui é 100 quilobar, é 100 mil bar. Um bar, aqui embaixo, está quase colado aqui na origem, e a temperatura muito baixa, a fase predominante é a fase grafite. Então, se eu fosse escrever essa equação de formação para o benzeno, por exemplo, eu teria que formar o benzeno a partir de gás hidrogênio, substância simples, ok? E carbono sólido nessas condições, 25 graus e 1 bar. Só que na forma alotrópica mais estável, que é o qual? Diamante ou grafite? É o grafite. Então essa aqui seria a reação balanceada para a formação de 1 mol do benzeno. Aí esse aqui, portanto, é o ΔH de formação para essa substância. No exemplo que eu tinha colocado aqui da água, gente, eu teria que formar água a partir de hidrogênio, né? E a partir de quem mais? Do oxigênio.
Mas aí eu tenho que saber também qual que é a forma alotrópica mais estável para essa substância. A forma alotrópica mais estável para essa substância é qual? Eu posso ter o oxigênio, O2, mas eu posso também ter ele como ozônio. Só que nas nossas condições, qual que é a forma mais estável? Temperatura 25 graus, 1 bar é aproximadamente 1 atm. Qual que é mais estável? Oxigênio, né? Se não fosse o oxigênio, gente, a gente estaria morto. Concorda? Porque se o ozônio fosse mais estável, ele não é compatível com o nosso mecanismo de respiração celular. Né? Então, essa tem que ser a forma mais estável. Não significa que ela é sempre mais estável. Em condições de temperatura e pressão, por exemplo, na camada de ozônio, provavelmente essa forma é a mais estável. Concorda? Ela vai ser a forma predominante. Mas a 1 bar e 298 Kelvin, a água geralmente ela vai ser formada, né, a partir do que? Hidrogênio e oxigênio na sua forma elementar, as duas são elementares, só que essa é a forma alotrópica mais estável. Gás, oxigênio, molécula diatômica. E aí, obviamente, você tem que estar com a sua reação, né, balanceada, né? Então seria 1 mol de hidrogênio com meio mol de oxigênio molecular para formar 1 mol de água. Essa aqui seria a reação de formação também de 1 mol de água. Beleza? Conseguiram entender? Tudo claro aí, pessoal? Entenderam o que é entalpia de formação de uma determinada substância? O que é esse ΔHF? Certinho. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu verificar aqui como é que vocês estão aí. Entendido. Ok, ok. Beleza. Então, vamos avançar. Bruno, por que você me mostrou esse ΔH de formação? É que a gente vai utilizar agora esse ΔH de formação para calcular o ΔH de outras reações. Beleza? Então, vamos lá. Vamos avançar. Vamos calcular o ΔH padrão de uma reação química a partir do ΔH de formação das espécies. Então, olha só, pessoal. Vou pegar aquela mesma reação que a gente viu no início da aula, que é a reação em que envolve o hidrogênio combinando com a hematita, o óxido de ferro, para formar ferro metálico e água. Como que eu calcularia esse ΔH aqui de reação? Tá bom? E eu vou utilizar também o ΔH de formação tanto da hematita quanto da água. Da água eu acabei de escrever para vocês aqui no quadro a reação do ΔH de formação da água. Beleza? Reação de formação da água. A hematita, olha, ΔH de formação padrão. Eu quero formar 1 mol de hematita a 1 bar a partir da substância simples que compõe essa substância, ferro sólido, nessas condições, e oxigênio. Lembrando que eu sempre vou trabalhar com a forma alotrópica mais estável para essa substância simples. E é importante sempre estar balanceada a minha reação. Seria, então, como que eu poderia calcular o ΔH dessa reação na condição padrão? A gente tinha visto no início da aula que basta eu pegar a entalpia molar dos produtos multiplicado pelos coeficientes estequiométricos. Afinal de contas, eu posso estar formando 2, 3, 4, 5 mols, né? Então tem que ponderar pelo coeficiente estequiométrico dos produtos e subtrair do que? Da entalpia molar dos reagentes, também multiplicado pelos respectivos coeficientes estequiométricos. Porque aí eu sei exatamente a variação de entalpia que eu tive quando o meu reagente se converteu no produto.
Beleza, Bruno, entendi. Agora reparem o seguinte, eu tenho dois termos ali. Um eu coloquei de verde, a entalpia molar padrão da água líquida. Eu coloquei de azul a entalpia molar padrão do óxido de ferro, da hematita sólido. Esses valores aqui, esses termos, estão relacionados com as equações, com as reações de formação dessas espécies. Por quê? Como é que eu poderia calcular o ΔH de formação da hematita e da água? Eu poderia pegar a entalpia molar do produto nessas respectivas reações, no caso da primeira reação, hematita sólida, no caso da segunda reação, água líquida, e eu posso subtrair das entalpias molares padrão dos reagentes, também multiplicado pelos respectivos coeficientes estequiométricos. No caso da primeira reação, eu iria subtrair pela entalpia molar do ferro e a entalpia molar do oxigênio, multiplicando pelos coeficientes estequiométricos. Estão vendo aqui? No caso da segunda reação, eu iria subtrair a entalpia molar da água, da entalpia molar do hidrogênio e da entalpia molar do oxigênio, também multiplicando pelos respectivos coeficientes estequiométricos. Por isso, que olha só, presta atenção aqui, close, rápido, olha, você não vai fazer nenhum exercício de termoquímica com a sua reação não balanceada, porque esses coeficientes estequiométricos são importantíssimos para você calcular essa variação correta da entalpia no seu sistema. Primeira coisa é conferir se a sua reação está de fato balanceada. Somente assim você parte para a resolução do exercício. Beleza? Feito esse parênteses, repare que agora eu descobri, eu posso escrever a entalpia molar do ferro, desculpa, a entalpia molar da hematita, do óxido de ferro, e a entalpia molar da água em função do ΔH de formação dessas substâncias e das entalpias molares padrão dos reagentes em cada uma das reações. Então, no lugar dessa entalpia molar aqui da água, eu posso substituir por quê? 3 vezes, ó, tem que multiplicar tudo por 3, né? E o que é a entalpia molar da água? É o ΔH de formação da água. Esses termos aqui que estavam subtraindo, eu posso passar para o outro lado somando. Vou somar a entalpia molar do hidrogênio e a entalpia molar do oxigênio. E aí, naturalmente, eu tenho que multiplicar tudo por 3. Então, eu já coloquei aqui tudo multiplicado por 3. Beleza? E no lugar da entalpia molar da hematita, eu posso olhar essa reação aqui de cima e falar que a entalpia molar da hematita é o quê? É o ΔH de formação da hematita. Está subtraindo, não está? Então, eu passo para o outro lado, somando a entalpia molar de ferro e a entalpia molar de oxigênio. Tá? E tá aqui, ó. Tudo bem? Qual? Me dá um ok aí, se vocês conseguiram acompanhar o que eu fiz, essa substituição, só para a gente continuar. O professor. Sim? Pode falar? Pode? Só na primeira substituição que você fez aí, porque travou para mim aqui. Aí eu não consegui pegar direito essa do início, sabe? Assim, eu entendi que você fez só a do início, sim, da que você começou a explicar a substituição. Beleza. A primeira substituição que eu fiz é igual à segunda. Só que a primeira substituição, o que foi substituído? A entalpia molar da água. No lugar da entalpia molar da água, eu utilizei aqui o ΔH de formação dela, ok? E o que é a entalpia molar da água? É o ΔH de formação, esses termos estão subtraindo, não estão? Então, eu posso passar esses termos para o outro lado somando. Então, no lugar da entalpia molar da água, eu tenho ΔH de formação da água, que está menos, então eu passo para o outro lado, mais a entalpia molar do hidrogênio, que está menos, eu passo para o outro lado, mais a entalpia molar do oxigênio. Bruno, mas aqui está tudo multiplicado por 3. É porque eu tenho que pegar
a entalpia molar da água e multiplicar tudo por 3. Entendi. E a mesma coisa, o mesmo raciocínio, eu fiz para a reação envolvendo a hematita, tá bom? O que está de Bom, verde, agora faz mais sentido. tá? Obrigada. O que está de verde é referente à entalpia molar da água. O que está de azul é referente à entalpia molar da hematita. Reparem aqui o seguinte: existem alguns termos aqui que eles vão simplificar, que são os termos que contêm exatamente a entalpia molar das substâncias simples. Os termos que envolvem a entalpia molar das substâncias simples vão cancelar. E no final, eu vou estar calculando o ΔH dessa reação aqui, ó, simplesmente pelo ΔH de formação da água, que é um produto, menos o ΔH de formação da hematita, que é um reagente. Também multiplicado pelo quê? Pelos respectivos coeficientes estequiométricos. O da água está multiplicado por 3, o da hematita está multiplicado por 1. É uma outra maneira de você calcular, é uma maneira mais comum, afinal de contas, a gente consegue encontrar tabelas com os valores de ΔH de formação para a gente calcular a variação da entalpia de qualquer reação a partir do quê? A partir dos ΔHs de formação dessas substâncias. Então, eu posso calcular o ΔH de reação a partir do ΔH de formação dessas espécies envolvidas. Bruno, por que não aparece aqui o ΔH de formação para as espécies aqui que são substâncias simples? É por isso aqui, ó, pessoal. Acompanha aqui comigo. Por que não aparece aqui, ó? Por que eu não tenho que me preocupar com o ΔH de formação do ferro e nem do hidrogênio? Porque, por definição, o valor do ΔH de formação de substâncias simples é nulo. Como assim, Bruno? Olha, o que seria a reação de formação de 1 mol de hidrogênio? Seria formar hidrogênio a partir da substância simples. Que é ele mesmo, né? Na forma alotrópica mais estável. Isso aqui é uma reação química. Não está acontecendo nada. Hidrogênio virou hidrogênio. O produto é igual a reagente. Ou seja, não tem variação. Por definição, o ΔH de formação de substâncias simples é nulo. Beleza? Então é por isso que você pode utilizar o ΔH de formação aí. Simplesmente o ΔH da reação vai ser igual à variação, né, do ΔH. Você vai somar os ΔH de formação dos produtos multiplicado pelos coeficientes estequiométricos. Então é muito importante a reação estar balanceada. E aí você subtrai do ΔH de formação dos reagentes, também multiplicado pelo coeficiente estequiométrico. Por isso a reação tem que estar balanceada. Bruno, por que eu subtraio o ΔH de formação dos reagentes? Gente, porque o reagente ele não está sendo formado. Ele está sendo consumido. Então faz todo sentido. A reação de entalpia vai ser o tanto de energia ali relacionada à formação dos produtos, que está sendo formado, obviamente, menos, para que serve esse menos aqui? Para trocar o sinal do ΔH de formação dos reagentes. Afinal de contas, o reagente não está sendo formado, ele está sendo consumido. Então você tem que trocar o sinal para fazer a consideração correta e calcular o ΔH de reação da sua reação de interesse a partir do ΔH de formação das espécies envolvidas. Lembrando que se for uma substância simples, o ΔH de formação é nulo. Tudo bem? Bruno, rapidão, uma dúvida. Você falou que a substância simples tem ΔH de formação nulo.
Só que isso é quando eu estou considerando a reação de formação delas, né? Porque, por exemplo, quando eu estou considerando a reação de formação da água e da hematita aí, os valores ali da entalpia dos reagentes, que são as substâncias simples, não é igual a zero. Tem um valor Isso. realmente. Quem tá falando? Desculpa que eu não tô vendo aqui o chat. Aline? Marina. Marina, olha só, Marina. Perfeito, mas presta atenção no seguinte. Esses valores não são nulos mesmo. A entalpia molar do hidrogênio e do ferro não é nulo. Simplesmente eles se cancelam, ok? O ΔH de formação não é entalpia molar. O ΔH de formação é o quê? É a energia envolvida na formação de um mol dessa espécie. Por definição, vai ser zero, por quê? Porque se eu pegar aqui ó, o valor de entalpia molar do hidrogênio menos a entalpia molar do hidrogênio, que é o mesmo valor, isso tem que dar zero. Não, perfeito. Entendeu? Eu considero o saldo, né? Eu O tava saldo tem que ser zero. molar. O saldo tem que ser zero quando você subtrai as entalpias molares. As entalpias molares das espécies não são nulas, mas elas vão se anular ali, conforme a gente viu durante aquela reação. Agora, o ΔH de formação, por definição, tem que ser nulo, tá vendo? Porque o valor que eu tenho aqui é o mesmo que eu tenho aqui, não está acontecendo reação nenhuma. Então, qual que é a variação de energia durante a formação padrão de um mol de hidrogênio? Mas é formado a partir dele mesmo, não está acontecendo reação. É a entalpia molar dele menos a dele mesmo, então isso aqui é zero, por definição. Beleza? Melhorou, Mari? Perfeito, Bruno. Obrigada. Conseguiu ver aqui, né? Que estava a câmera. Entenderam, né, gente? Então, por definição, é nulo. Vamos avançar aqui um pouquinho. Qualquer coisa vocês vão me chamando aí no chat também. Vamos falar aí da lei de Hess, que é uma lei que eu acredito que vocês já ouviram falar também. Bem conhecida, né? Eu vou falar aqui a definição e depois eu vou mostrar para vocês, tá? A definição é a entalpia padrão de algum processo e quer utilizar a lei de Hess. Eu posso considerar que a entalpia padrão de um processo é igual à soma das entalpias padrão dos processos parciais que consideram que as mesmas espécies iniciais formando as mesmas espécies finais no processo de interesse. Calma, eu vou tentar traduzir isso melhor para vocês. E eu nem vou pegar de cara um processo químico, não. Vou pegar um exemplo mais simples ainda. Seria um processo físico. Como assim, Bruno? Vamos lá. Imagina que eu tenho água sólida, tenho gelo. Para obter água, gás, vapor de água, eu posso pegar o gelo e fundir ele, e eu posso pegar esse líquido proveniente da fusão do gelo, fornecer mais energia suficiente para ter um processo de ebulição. E aí eu obtenho o meu vapor ali de água. Ou eu posso fazer uma etapa direta, que seria uma etapa de sublimação, em que o gelo vira vapor de água. Como o ΔH é uma função de estado, o que significa uma função de estado? Uma função de estado é uma propriedade que depende exclusivamente do estado inicial e do estado final. Como eu só preciso do estado inicial, do estado final do meu sistema para calcular a variação dessa propriedade, necessariamente a energia envolvida no processo de sublimação, okay, tem que ser igual à soma da energia envolvida na fusão com a vaporização. Isso aqui que eu estou aplicando é a lei de Hess. Eu poderia ter a água virando líquido e essa água líquida virando gás. Como eu poderia ter direto, né, água sólida virando gás.
essa etapa aqui final é a soma dessas duas etapas parciais. E, portanto, a energia envolvida aqui no final tem que ser a soma das energias envolvidas nas etapas parciais. Isso só é válido, afinal de contas, e pelo motivo de que a entalpia é uma função de estado. E é exatamente por isso também eu posso considerar que processos inversos têm o mesmo conteúdo energético, só muda o que? O sinal. Como assim, Bruno? Imagina que eu preciso de uma certa quantidade de energia para fornecer para o meu sistema, para a água líquida virar água gás. Se eu quisesse saber a quantidade de energia envolvida para essa água gás virar líquido, a quantidade de energia envolvida é exatamente a mesma. Só que agora o seu processo, seu sistema final e inicial inverteram. Então, antes você precisava absorver energia para formar o gás. Para voltar a formar o líquido, o que tem que acontecer? Necessariamente você tem que perder a mesma energia. Então, é apenas uma questão do sinal que vai mudar. Para vaporizar, você forneceu energia. Para condensar, você precisa perder o mesmo conteúdo energético. E aí, esse sinal de menos só está indicando que essa energia está sendo liberada. Tudo bem? Então, eu vou pegar esse conceito da lei de Hess que eu utilizei para um fenômeno físico de mudança de estado e eu vou extrapolar ele para fenômenos químicos. Bom, pode perguntar. Por exemplo, eu tenho a entalpia de fusão e a entalpia de sublimação. Eu consigo subtrair ela, consigo a entalpia de condensação. Se você tem a entalpia de fusão e a entalpia de sublimação, necessariamente você calcula pela subtração a entalpia de vaporização e a entalpia de condensação vai ser a entalpia de vaporização com um sinal trocado. Você está aplicando a lei de Hess. Ok? Ok, obrigado. Então vamos pegar esse conceito da lei de Hess e estender, aplicar também agora para fenômenos químicos. Eu vou pegar o mesmo conjunto de reagentes e eu vou transformar esse conjunto de reagentes no mesmo conjunto de produtos. Só que eu vou fazer isso por meio de diferentes etapas. A variação global de entalpia, uma vez que ela é uma função de estado, ela tem que ser necessariamente a mesma. Se a sua reação global foi idêntica. Você saiu dos mesmos reagentes e formou os mesmos produtos. Não importa se você fez isso por uma reação ou por 15. Seu estado inicial e final é o mesmo, portanto a variação de entalpia tem que ser necessariamente a mesma. Vamos lá. Vou pegar aqui para vocês verem. Eu tenho aqui algumas reações. Tá? Eu tenho primeiro aqui uma reação que envolve o sódio sólido reagindo com a água para formar hidróxido de sódio. Sólido e gás hidrogênio. Essa reação libera esse conteúdo energético aqui. Na sequência, esse meio mol de hidrogênio aqui produzido na reação 1, ele vai ser consumido na reação 2, reagindo com cloro, para formar ácido clorídrico, liberando esse conteúdo energético aqui da reação 2. Beleza? E aí, na reação 3, eu vou ter a combinação esse 1 mol de ácido clorídrico aqui, produzido na reação 2, com esse 1 mol de hidróxido de sódio, perfeito? Produzido aqui pela reação 1, para formar cloreto de sódio e água. E aí eu tenho aqui essa quantidade de energia que foi liberada pelo terceiro processo. Se eu somar esses três processos,
E repare que eu vou ter aqui uma situação, né? Tem mais alguma coisa que eu consigo simplificar no meu sistema? Sim ou não? Tem aqui, né? Essa água aqui consumida, um mol de água consumido na primeira reação, é equivalente a esse mol de água produzido nessa última etapa. Então, já simplifiquei todas as espécies. No final, eu vou obter o seguinte, ó. Essas 3 reações acontecendo na sequência é a mesma coisa de eu pegar Na sólido, reagir com meio mol de gás cloro para formar quem? 1 mol de NaCl sólido. Ou seja, o ΔH dessa etapa aqui direto tem que ser igual à soma desses ΔH parciais, porque o estado final do meu sistema e o estado inicial são coincidentes. Se você fizer essa soma aqui, você vai encontrar alguma coisa, se não me engano, menos 411,15, tá? Kilojoules por mol. Ah, beleza. Tá? Menos 411,15 kJ por mol. Agora eu vou pegar aqui um outro conjunto de reações. Eu vou manter essa reação aqui que envolve o hidrogênio combinando com o gás cloro, só que essa reação aqui vai ser um pouco diferente. O sódio, ao invés de combinar com a água, ele vai combinar direto com o HCl. Então eu tenho aqui 2 etapas parciais. A primeira do sódio combinando com ácido clorídrico para formar cloreto de sódio mais hidrogênio. Esse é o conteúdo energético liberado. Na sequência, esse hidrogênio aqui, ó, esse meio mol de hidrogênio combina com o ácido clorídrico, combina com o gás cloro para formar o ácido clorídrico. 1 mol de ácido clorídrico formado. E eu tenho aqui na primeira etapa 1 mol de ácido clorídrico consumido. Se eu somar essas 2 etapas aqui também, eu vou obter exatamente essa reação aqui, né? A mesma reação do Na sólido mais meio mol de Cl2 gasoso formando cloreto de sódio sólido. E o ΔH dessa reação aqui tem que ser a soma desses valores de ΔH, que naturalmente tem que dar o mesmo 411,15 kJ por mol do processo mostrado anteriormente. Então, pessoal, reparem o seguinte. Independente aí do nosso processo, ou da quantidade de etapas envolvidas no nosso processo, como ΔH, como a entalpia é uma função de estado, a variação dela depende exclusivamente do estado final e do estado inicial, sendo independente do número de etapas que levaram a essa transformação, de como aconteceu aquela transformação daqueles reagentes naqueles produtos. Se os reagentes e os produtos são os mesmos, a variação global da energia ali tem que ser necessariamente a mesma. Então a gente pode utilizar reações que a gente conhece a variação de entalpia para calcular, por exemplo, a variação de entalpia de uma outra reação desconhecida. Beleza? Então, pode falar. Imagina ali aquele segundo sistema ali, né? Mais agressivo e embaixo mais meio de sempre. Imagina que aquele HCl de cima, da reação de cima, na verdade não seja 1 mol apenas, mas 2 mols. E ele embaixo continua sendo, teria que multiplicar com a equação por 2, continuaria sempre 1 mol. Eu vou te mostrar isso no exemplo aqui na sequência, tá? Porque eu tenho que obter necessariamente a mesma reação. Se a reação obtida for diferente, então é um outro processo e aí o ΔH não tem que ser igual. Mas se você está analisando processos que são idênticos, né?
a reação global a mesma, então eu tenho que obter a mesma reação para poder falar que a variação de entalpia é a mesma. Acho que vai ficar mais claro agora nesse exercício aqui, ó. Acho que você vai entender essa parte aí sim. É o seguinte, ó. Eu tenho que calcular o ΔH dessa reação aqui que envolve a combustão do propeno, um mol de propeno reagindo com oxigênio para formar CO2 e água. Então tem a combustão dele. Eu não sei o ΔH de combustão dessa reação. Porém, o exercício ele me deu os valores de entalpia padrão de outros processos, eu sei. E a partir desses processos, eu vou combinar as reações utilizando a lei de Hess para calcular o ΔH da reação desconhecida de interesse, que é a combustão do propeno. Quais são as reações que o exercício me deu? Ele me deu a variação de entalpia, primeiro, da hidrogenação do propeno, o propeno reagindo com hidrogênio, me deu o ΔH. Ele me deu também a informação aqui da entalpia padrão de combustão do propano. A combustão do propano, ele me deu o valor do ΔH, tá? Que é o propano reagindo com oxigênio. Isso foi dado também. Vale cerca de menos 2.220 kJ por mol. E ele me deu também a entalpia de formação da água líquida. A gente viu o que é a formação da água líquida, né? Formar um mol de água a partir da substância simples, hidrogênio e oxigênio molecular, na forma alotrópica mais estável, a uma certa temperatura, né? E a 1 bar. Então vamos usar essas três reações, combinar elas para descobrir a reação de combustão do propeno. Beleza? Então vamos fazer isso aqui agora. Coloquei aqui, tá bom? Os valores e as reações envolvidas. Eu quero descobrir, gente, esse ΔH aqui, ó. E ele me deu, foram essas as reações. A hidrogenação do propeno, ok? A combustão do propano, C3H8, reagindo com oxigênio, me deu isso aqui também. E me deu a reação de formação, me deu o ΔH de formação da água. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que combinar essas três espécies aqui, essas três reações, visando obter essa reação aqui. E aí eu posso combinar os valores de ΔH de hidrogenação, combustão e formação para calcular o ΔH da combustão do propeno, que é o que foi pedido. Então vamos lá, olha só a estratégia. Eu tenho um mol de propeno aqui nos reagentes. Então no final eu tenho que ter um mol de propeno nos reagentes também. Onde está o propeno? Está aqui, ó. Então eu vou deixar essa reação do jeito que ela está. Beleza? Repare que na segunda reação eu tenho 3 mols aqui. Eu tenho CO2 nos produtos e água líquida nos produtos. E eu tenho também aqui, ó, a reação de interesse, o CO2 e a água líquida aqui nos produtos. Então vamos manter essa reação desse jeito por enquanto, beleza? Beleza. Agora, olha só. Nessas reações aqui, eu tenho hidrogênio. E na reação de interesse, eu não tenho hidrogênio. Então, eu tenho que eliminar o hidrogênio. Só que eu sei que o propeno ele tem que ficar aqui no reagente e o CO2 e a água tem que ficar no produto. Então, eu não vou mexer nas duas primeiras reações. Estão vendo? O que eu poderia fazer? Ao invés de trabalhar com a formação da água, eu poderia trabalhar com a decomposição da água, com a reação inversa. Porque eu iria inverter essa reação e cancelar os hidrogênios. Faz sentido? Então, trabalhar com a reação inversa é a mesma coisa que pegar esse ΔH aqui, ó, e multiplicar por menos 1. Porque se para formar um mol de água eu libero menos 286 kJ, para decompor a água eu preciso fornecer 286 kJ. Então, olha só. Eu vou manter a primeira e a segunda reações inalteradas e vou inverter a terceira.
multiplicando aqui por -1. Peguei essa terceira aqui e inverti. Eu troquei a cor só para vocês verem, tá vendo? E aí eu mudei o sinal do ΔH, porque eu não estou mais formando água, eu estou decompondo água. Aí repare o seguinte, se eu combinar essas reações aqui, ó, 1 mol de hidrogênio consumido na primeira é igual a esse 1 mol de hidrogênio formado na última. Beleza? 1 mol de propano formado na primeira reação, eu cancelo com esse 1 mol de propano consumido na segunda. Além disso, eu tenho 1 mol de água sendo consumido na última e eu tenho a formação de 4 mols de água na segunda reação. Se eu formo 4 mols e consumo 1, é a mesma coisa eu ter formado 3. O saldo, né? E por último, eu tenho o oxigênio. Eu consumi 5 mols de oxigênio, mas depois eu formei meio mol. Consumir 5 e formar meio é a mesma coisa consumir 4,5. Ok? E aí, se eu somar tudo que está antes da seta, o que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter 1 mol de C3H6. Não vou colocar os estados físicos não, só para ganhar tempo aqui, tá? De propeno, mais 4,5 O2. O que é 4,5 O2? É 9 dividido por 2, né? Formando o quê? Formando 3 mols de CO2, que está aqui depois da seta, 3 mols de CO2 e 3 mols de água. Então, eu não somei as 3 reações, o que eu posso fazer aqui? Eu posso somar todos os valores aqui das entalpias envolvidas e utilizando a entalpia de hidrogenação do propeno, combustão do propano e o inverso do ΔH de formação da água, eu vou conseguir calcular de fato, né, o valor da entalpia de combustão do propino, que vai ser próximo aí de 2058 kJ por mol. Agora, com esse exercício, ficou mais claro como utilizar a lei de Hess? Melhorou? Não sei se era a Marina que tinha perguntado. Tinha, Bruno. Perfeito. Deu para entender agora, né, Marina? Então, você pode manipular, sim, obviamente, multiplicar, dividir, inverter, mas aí lembra que você vai ter que fazer isso também aqui nos valores de ΔH, né? Multiplicar, dividir ou também inverter o sinal em função dessas manipulações. Tranquilo? Então, vamos avançar aí. Dei um exemplo como aplicar essa lei de Hess para reações químicas, tá? A utilidade dela. Eu vou apresentar para vocês a chamada, na verdade eu vou demonstrar essa lei de Kirchhoff. Ela permite estimar entalpias das reações em diferentes temperaturas, em função da variação de capacidade calorífica que o seu sistema tem quando o reagente converte no produto, ou mesmo em função da variação da capacidade calorífica que pode ter com a elevação da temperatura. Tá bom? Então, o ΔH de uma reação, a gente viu que ele tem um certo valor, mas aquele valor, a 1 bar, né, o padrão, ele é dado para uma certa temperatura. Por quê? Se eu estiver trabalhando numa outra temperatura, essa diferença, para a mesma reação, muda. Uma coisa é eu trabalhar com a reação de formação da água a 25 graus. Outra coisa é trabalhar com ela a 50 graus. A mesma reação, a variação de entalpia muda? Muda. Então vamos aprender como calcular essa variação de entalpia para processos que estão acontecendo para o mesmo processo, só que acontecendo em temperaturas diferentes. Vamos lá. Então o que eu quero calcular aqui, ó, vamos lá. Eu tenho um reagente, eu tenho reagentes convertendo em produtos numa temperatura T2. Esse aqui é o ΔH da reação nessa temperatura. Bom, eu vou fazer o seguinte. Vamos imaginar que eu vou pegar os reagentes, eles não estão reagindo, eu estou com eles isolados, e eu vou simplesmente diminuir a temperatura dos reagentes.
Quando eu fizer isso, eu consigo calcular qual que é a variação de entalpia desse processo de resfriamento desses reagentes. Vamos supor que aqui eu tenho uma temperatura maior e eu peguei só os reagentes e reduzi a temperatura. Se eu quisesse calcular o ΔH desse processo, a condição padrão de 1 bar, seria a integral de CP/dt, a gente já viu isso, né? Só que esse CP aqui, ó, é a capacidade calorífica padrão somente dos reagentes, saindo da temperatura T2 e indo para a temperatura T1. Se você quiser inverter o limite de integração, é só colocar um sinal de menos na frente da integral. Tá? Aí vamos supor, eu resfriei o reagente. Modifiquei a temperatura deles. Aí eu coloco eles para reagir. Na hora que eu colocar eles para reagir, o reagente vai virar o produto nessa temperatura T1. Então esse ΔH2 aqui, ó, padrão, é o ΔH da mesma reação, dessa reação, só que numa temperatura diferente. Estou supondo uma temperatura mais baixa. Bom? E aí, eu iria obter esses produtos na temperatura T1 e eu poderia aquecer novamente esses produtos até a temperatura T2. E o ΔH desse processo seria igual à integral de CP/dt, só que agora a capacidade calorífica é dos produtos. Sairiam da temperatura T1 e iriam até a temperatura T2. Presta atenção, a gente acabou de ver a lei de Hess, que ela fala que a variação de entalpia tem que ser a mesma, independente do número de etapas, eu considero que o meu sistema no início e no fim é idêntico. Então, se eu pego os reagentes na temperatura T2 e obtenho os produtos na temperatura T2, vocês concordam que esse processo é semelhante a pegar o reagente, resfriar ele, fazer a reação e depois pegar o produto e aquecer ele de novo? Portanto, eu posso calcular esse ΔH aqui na temperatura T2 como sendo a soma dessas três etapas aqui. ΔH1, ΔH2 e ΔH3, na condição padrão. Como entalpia é uma função de estado, o ΔH da reação na temperatura T2 tem que ser igual à soma dessas três etapas. Então, vamos substituir os valores que nós temos aqui para o ΔH1, ΔH2 e ΔH3. O ΔH2 na temperatura T2 vai ser o ΔH na temperatura T1, mais essas duas integrais aqui, ó. Integral de T1 até T2 do CP padrão dos produtos dt, menos integral de T1 até T2 do CP padrão dos reagentes dt. Como eu tenho duas integrais com os mesmos limites de integração, eu posso transformar isso numa única integral, conservando o limite de integração, e subtrair o que está ali dentro, né? Vai ser o CP dos produtos menos o CP dos reagentes. Que é o que nós vamos chamar de ΔRCP. O que é ΔRCP? É a variação da capacidade calorífica durante a reação na condição padrão. Porque o reagente virou produto, que são outras espécies, que têm outras capacidades caloríficas. Então, eu tenho que saber como que variou a capacidade calorífica do meu sistema quando o reagente virou produto. Essa variação das capacidades caloríficas é o ΔRCP. Ele que tem que ser calculado. E essa expressão aqui que é a chamada lei de Kirchhoff. Tá? O ΔH vai depender da capacidade calórica entre os reagentes e produtos e de como que elas mudam com a temperatura. Olha esse gráfico aqui que eu coloquei para vocês. Esse é um gráfico de entalpia por temperatura. Esse gráfico representa uma reação endotérmica. Bom, como é que você sabe disso? Olha, a entalpia dos produtos é sempre maior que a entalpia dos reagentes. Então, para um reagente virar produto, ele tem que absorver energia. Essa energia aqui é a energia que tem que ser absorvida na temperatura T1. Na temperatura T2, percebo que eu tenho que absorver mais energia. Porque eu tenho que utilizar o ΔH da reação e, nesse caso aqui, eu tenho um ΔRCP positivo, ou seja, os meus produtos têm mais
tem uma capacidade calorífica maior do que os meus reagentes. Então, essa integral aqui vai me dar um valor positivo, indicando que essa mesma reação acontecendo na temperatura T2, no caso aqui uma temperatura mais elevada, ela vai necessitar de uma maior quantidade de energia para ser absorvida. Eu posso calcular a partir dessa lei de Kirchhoff. Pessoal, conseguiram visualizar isso? Faz sentido essa dedução? Vocês viram que eu utilizei exatamente a lei de Hess? Só a lei de Hess a gente chegou nessa expressão? Vê se faz sentido e qualquer coisa coloca aí para mim, por favor, a dúvida. Conseguiram perceber? Certinho? Então, olha só, já que faz sentido, se vocês concordam, vamos aplicar ela. Primeira coisa, a gente está calculando, então, o ΔH dessa reação aqui a 25 graus, ok? A partir da subtração do ΔH de formação dos produtos e dos reagentes, lembrando que as espécies elementares, o ΔH de formação é 0. Então, a gente vai obter esse valor aqui para o ΔH da reação a 25 graus, 298 Kelvin. A gente tem que calcular também, para utilizar a lei de Kirchhoff, aqui está em Joule e aqui está em quilojoule, tá bom? Por isso, então tem que pegar esse resultado aqui que eu encontrar e multiplicar por 1000 para transformar em Joule por mol. Além disso, eu posso pegar aqui e calcular a variação da capacidade calorífica durante a transformação dos reagentes nos produtos, que vai ser o ΔRCP, beleza? Vai ser a capacidade calorífica dos produtos, ferro e água vezes os coeficientes estequiométricos, menos a capacidade calorífica dos reagentes, hematita, ok? E hidrogênio, também multiplicado pelos coeficientes estequiométricos. Daí a importância da reação estar balanceada. Essa é a variação de capacidade calorífica que eu tenho. Positiva, né? Como eu estou trabalhando numa temperatura mais elevada, certamente a 85 graus eu vou precisar absorver um conteúdo energético distinto, maior, ou como a reação exotérmica, eu vou liberar menos energia, tá bom? Então agora é só aplicar a lei de Kirchhoff, tá? O ΔH a 85 graus é igual ao ΔH da reação a 25 graus, mais a integral de T1 até T2, né? De 25 até 85 graus, do ΔRCP vezes a variação dt da temperatura. Transformei as temperaturas aqui para Kelvin. Temos esse valor do ΔH aqui da reação a 298 Kelvin, vai ser igual a essa integral. A capacidade calorífica, nesse caso, a variação dela é constante, né? Porque as espécies têm valores de capacidade calorífica molar, a pressão constante, fixos. Não muda com essa temperatura, pelo menos para essa faixa de aquecimento aí de 60 graus, a diferença. Então, eu posso pegar esse ΔRCP, 85,9, tirar da integral, fico com a integral de dt, que é t, avaliado nos limites de integração, 358 Kelvin menos 298 Kelvin, isso vai me dar 60 Kelvin, vezes o ΔRCP mais o ΔH da reação na temperatura de 298 Kelvin, eu vou encontrar o ΔH da reação numa temperatura mais elevada, a 85 graus. Vai ser em torno de menos 28.136 Joule por mol. Tudo bem, pessoal? Conseguiram ver a aplicação ali da lei de Kirchhoff? Certinho? Então, conferido aí, vamos para o nosso último tópico. Seria o cálculo, né, de calores de reação dentro, por exemplo, de um calorímetro, tá? A volume constante. Então, seguinte, eu vou considerar ali a minha lei da termodinâmica, que sempre é válida, a primeira lei. A variação da energia interna do meu sistema é igual à energia trocada ou na forma de calor ou na forma de trabalho. A gente viu também que o trabalho ele é igual a menos
PDV, tá? Esse DW aqui. E aí, repare o seguinte, a entalpia ela é definida como sendo U mais PV. Tá? Ou seja, o DH é igual a DU mais a derivada desse produto PV, que é PDV mais VDP. Derivada do primeiro, a primeira vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Ah, beleza. Então tá. Então, olha só, se eu considero que o volume é constante, não tenho trabalho e toda energia envolvida é responsável por variar a energia interna. Então, seria igual ao calor trocado a volume constante. No caso aqui do DH, se eu estiver trabalhando com gases ideais, dentro de um calorímetro a volume constante, o DH seria igual ao DU, ao ΔU, né? Mais o VDP. Em termos finitos, seria a variação de pressão ΔP. Só que se o gás é ideal, a variação de pressão P é igual a nRT sobre V. Como que eu posso variar a pressão, então? O volume está constante, está dentro do calorímetro. A temperatura eu também mantenho constante no meu processo. Então, a pressão só vai variar se você mexer no número de mols de gás que vai ser produzido ou consumido durante uma determinada reação. E aí, eu consigo obter uma relação matemática que, com as devidas aproximações, permite com que eu calcule, relacione o calor a pressão constante com calor a volume constante. E essa diferença é aproximadamente esse termo aqui, ó, ΔNRT, em que o ΔN, presta atenção, é a variação do número de mols de gás. Tá? A variação de pressão no interior do calorímetro vai ser dada pela variação do número de mols de gás durante o processo químico que está acontecendo ali no interior. Então, esse ΔN aqui, ó, é a variação do número de mols gasosos. Se eu souber ele, constante eu tenho, e a temperatura do meu sistema, eu consigo associar o ΔH com o ΔU para uma reação acontecendo aqui no interior de uma célula, de uma bomba calorimétrica diabática, por exemplo, de um calorímetro. Vou aplicar aqui para vocês também. Vamos fazer esse exercício em que eu tenho aqui o ácido benzoico sofrendo uma combustão no interior de um calorímetro a 25 graus, produzindo gás carbônico, né, e água. Qual que é o calor envolvido na combustão? Qual que é o calor envolvido no interior do calorímetro? A volume constante. Em outras palavras, qual que é a variação da energia interna? Existe uma relação entre o ΔU com o ΔH. O ΔH dessa reação eu posso calcular a partir do ΔH de formação das espécies. Se eu pegar o produto, o ΔH de formação dos produtos, água e CO2, multiplicado pelos coeficientes estequiométricos, aqui, ó, e subtraído o ΔH de formação dos reagentes, ácido benzoico e mais oxigênio, tá? Isso aqui tá sem a formatação, beleza? Mas eu estou multiplicando 15 meios por zero. Esse termo aqui vai embora, tá bom? Eu vou obter aqui menos 3.227 kJ por mol. E aí é o seguinte, esse ΔH está relacionado com o ΔU, que ele pediu o calor a volume constante trocado, envolvido no processo. O ΔU vai ser igual ao ΔH menos esse termo ΔNRT. O que é o ΔN? Presta atenção, pessoal. Eu vou na reação aqui. Qual que é a variação do número de mols de gás? Somente de gás, porque ele é responsável por alterar a pressão no interior do calorímetro. Nos produtos, eu tenho 7 mols de gás. A água não entra, é líquido. No reagente, o ácido benzoico é sólido, então não entra. E o oxigênio é gás, então entra. 15 dividido por 2 é 7,5.
Qual que é a variação do número de mols de gás? Produto, 7, menos 7,5, menos meio. Estão vendo? Delta N aqui, o número de mols gasosos é menos meio. Então fica menos o delta N, menos meio, constante dos gases, 8,314 joule Kelvin menos 1, mol menos 1. E temperatura de 25 graus ou 298 Kelvin. Atenção no seguinte, ó, eu transformei o quilojoule para joule, então multipliquei por 1000. Porque senão você vai obter uma ordem de grandeza bem diferente e vai errar o exercício assim, de modo desnecessário, por falta de atenção. Então, se você quiser subtrair ali em quilojoule, você tem que transformar essa parte aqui em quilojoule. Se você quiser fazer a subtração em joule, então essa primeira parte aqui você tem que transformar para joule, tá bom? Fazendo essa conta, a gente vai obter ali em torno de 3.000, né, 225,76 kilojoules por mol, tá? O valor obtido ali eu dividi por 1000 para obter a resposta em kilojoules. Ou você vai obter 1000 vezes maior, só que com a resposta em joules. Bom, pessoal, com isso a gente finaliza aí o nosso capítulo 2. E agora eu fico à disposição de vocês para as dúvidas que se fizerem necessárias.